O Brasil ainda assiste às reações à decisão do Banco Central desta semana de manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, a Selic. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, afirmou que apresentou um requerimento para convocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para prestar explicações na CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Numa postagem no Twitter, Randolfo Rodrigues afirmou que não podemos mais ficar parados vendo esses juros frearem o desenvolvimento do país. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, protocolou uma denúncia no Conselho Monetário Nacional contra o presidente do BC. Lindbergh argumenta que Campos Neto não está cumprindo os objetivos do Banco Central de crescimento econômico ao manter os juros nesse patamar e pede que o Conselho avalie a possibilidade de pedir a exoneração do presidente do Banco Central. Em entrevista à CNN, o deputado afirmou que não há explicação para manter a Selic no patamar em que está. A lei que instituiu a autonomia do Banco Central fala na possibilidade de afastamento do presidente do Banco Central. Para isso, o Conselho Monetário Nacional tem que acionar o Senado, que com a maioria de 41 senadores pode afastar o presidente do Banco Central. Eu, sinceramente, acho que o que está acontecendo no Brasil é inaceitável. A inflação despencou. A inflação estava em 10% e caiu no acumulado dos últimos 12 meses, está em 3,94%. Vocês estão vendo a grita do varejo. A empresária Luísa Trajano, na frente do Roberto Campos Neto, fez um desabafo, dizer, as empresas estão quebrando. Agora, o presidente da Fiesp também fez uma nota dura, a Confederação Nacional da Indústria. Então, é injustificável. Por que motivo o Brasil, com a inflação de 3,94%, tem a maior taxa de juros do mundo? 13,75%, mais de 8% de juros reais. Para você ter uma ideia, o segundo país que mais tem taxa de juros é o México, com 4%. A maior parte dos países do mundo, os juros estão ali, zero, juros negativos. Então, é inaceitável. Eu, sinceramente, parece uma política de sabotagem do presidente do Banco Central contra a economia do país e contra o próprio presidente Lula. O presidente está reclamando porque, claramente, não tem como a economia crescer com a taxa de juros dessa. Eu volto a conversar com a Renata Agostini. Renata, você tem apuração de bastidor sobre essas queixas que Randolfo Rodrigues, Lindbergh Farias, a base do governo se mexendo para pressionar Roberto Campos Neto. Veio de Lula esse pedido? Tem. Lula, inclusive, externou mais uma vez a sua insatisfação, né, Márcio? Quando ele estava agora na Itália, antes de embarcar para a França, logo depois da decisão do BC, do Copom, de manter a taxa básica de juros, ele voltou a falar que esse patamar de juros é irracional, voltou a falar que Roberto Campos Neto, que esse cidadão está jogando contra os interesses do país, que nada justifica. De novo, esse discurso é novidadeiro por parte de Lula? Não, não é novidadeiro. Mas existe uma diferença e o governo entende que agora tem um espaço para crescer nesse discurso. Por quê? Porque parte da indústria, do empresariado, está se unindo no coro para a queda de juros de forma muito enfática, inclusive pública. Há, inclusive, uma parte do mercado que já vê que sim há espaço. Então, há uma discussão ou até uma grita do governo que estava mais no campo político. Por quê? Você ali elegia um oponente, você podia apontar politicamente alguém que eventualmente pode carregar esse piano de a gente não estar entregando a economia como nós gostaríamos, mas esse discurso que estava meramente no campo político, ele começa a achar um campo de justificativa mais realista. É esse espaço que o governo está entendendo, e aí Lula chega e fala, não, olha, eu tenho cobrado muito dos senadores, porque eles precisam entender e ver se ele está cumprindo o mandato dele. E esse chamado de Lula público foi, sim, ouvido nos bastidores, e os movimentos que a gente vê hoje, eles são a primeira peça disso. Então, o líder do governo no Congresso já fala, olha, ele vai ter que se explicar lá na Comissão de Assuntos Econômicos. A declaração que a gente viu de Lindbergh Farias, ela vai ser acompanhada de outras vozes, tanto da articulação política quanto da base do governo, nesse chamado para aumentar a pressão. E olha, tem uma diferença que também me foi notada. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda,
que vinha se mantendo razoavelmente distante dessa cobrança pública, ele agora começa também a externar de forma mais enfática o seu descontentamento. Porque, para o governo, o que fica evidente é que, de fato, se essa taxa de juros não começar a baixar, as contas não param de pé, né? As contas até internamente que o governo vinha fazendo para chegar no fim do ano entregando ali uma economia mais robusta. E se não vai dar para chegar onde eles estão vendo, é preciso tentar sinalizar para a população que eles vão fazer o máximo que eles podem, né? E elevar essa pressão, Márcio. E é preciso reforçar isso. Essas queixas não estão vindo só do mundo político, né, Renata? Economistas vêm criticando especialmente o comunicado do Copom, que tentou justificar a manutenção da taxa de juros. A taxa de juros foi anunciada na última quarta-feira e logo depois sai o comunicado do Copom. A taxa Selic não mudou. E a explicação, escrita pelo Comitê de Política Monetária, trouxe mais dúvidas do que respostas. A expectativa é que elas sejam esclarecidas na próxima semana com a ata do Copom. Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, vai explicar para a gente que se a política de juros fosse um futebol, a ata que a gente vai conhecer na semana que vem poderia ser comparada ao VAR. Definitivamente, Márcio, porque o que a gente viu na quarta-feira com a decisão gerou muito questionamento, muita reclamação do mundo político, como a Renata nos trouxe, mas também gerou muito desconforto no mercado financeiro. O mercado financeiro gosta de Roberto Campos Neto, confia no presidente do Banco Central, mas eu tenho ouvido nas últimas horas percepções, leituras, análises de que talvez o Banco Central tenha errado, pesado a mão demais neste comunicado. O texto, como a gente citou aqui na CNN, ele veio duro, veio com um tom bastante preocupado com o cenário externo, com o processo de inflação aqui no Brasil e até mesmo o avanço do marco fiscal, das novas regras para as contas públicas no Congresso Nacional. Para o Banco Central, o copo está meio vazio e aquela possibilidade, aquele sinal de que o corte poderia começar, talvez em agosto ou em setembro, esse não veio de maneira alguma. E muitos economistas, muitos analistas do mercado financeiro, inclusive, acham que a ata que vai ser divulgada na terça-feira de manhã pode tentar corrigir isso. Seria como um VAR, porque o lance vai ficar melhor explicado, Márcio. A gente separou 3 pontos que mais chamam a atenção do mercado financeiro e que precisam de respostas. Então, nesse VAR da política monetária, o primeiro item e o mais polêmico, o mais esperado por todo mundo, obviamente, diz respeito à trajetória da política monetária. É manutenção ou é corte? Porque o texto divulgado na quarta-feira fala muito sobre a importância da manutenção do juro no atual patamar como sendo uma peça-chave para o processo de desinflação. E o próprio texto não deixa claro sobre quando esta manutenção pode chegar ao fim ou o que poderia fazer para o Banco Central, o que poderia acontecer para o Banco Central iniciar o processo de corte do juro. Esta é a grande pergunta do mercado financeiro e que talvez na terça-feira tenha algum sinal, alguma resposta. Talvez ela não seja tão direta como muita gente gostaria, mas vai vir em banco centralês, com frases ali indicando o que pensa o Banco Central. O próximo ponto, Márcio, diz respeito também a isso, porque o processo da inflação dos preços na economia, o Banco Central reconhece que há um processo de desinflação. O que é isso? A inflação continua, mas ela é menos forte, menos vigorosa do que a gente tinha 12 meses atrás, por exemplo. Só que no texto, às vezes no mesmo parágrafo, o Banco Central reconhece que a inflação está mais fraca, mas diz que os riscos são apontando para cima. Alguns economistas dizem até que houve uma contradição em termos econômicos em alguns trechos. E o Banco Central diz que no segundo semestre a inflação volta a crescer. Só que mesmo crescendo, ela continua dentro da meta. E isso o Banco Central não conseguiu explicar por que tanta preocupação sobre isso. E para terminar, Márcio, tem um outro item importantíssimo nessa história, que é a meta de inflação. No dia 29 de junho, o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo Ministério da Fazenda, ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central, conhecido como CMN pelos colegas de economia, vai se reunir lá no Ministério da Fazenda para decidir a meta de inflação de 2026. É esperada a manutenção do número em 3%, como é em 24 e 25, mas uma alteração
deixa de usar o ano calendário, ano ali, 23, 24, 25, e passa a se usar um horizonte mais à frente, um horizonte sem necessariamente estar ligado a um ano. E isso pode fazer também com que o Banco Central mude alguma leitura sobre a política de juros. E seria importante estar na ata o que pensa o Banco Central sobre esse assunto. Quer dizer, essa tradução que o Banco Central viria a fazer nessa ata, explicando melhor as suas posições, não é nem para agradar o governo, para deixar mais simpática a posição dele ou mais clara, é para deixar para o mercado que o Banco Central espera. Parece muito forte o que a gente vai falar, mas a ata, se foi tão confusa assim, confunde o mercado, o comunicado. Quando você simplifica na ata, você esclarece as coisas, é isso? Esta é a reclamação que se ouve hoje no mercado financeiro, Márcio. Que o texto, como peça literária, entre aspas, trouxe uma baixa qualidade. Ele não foi muito claro, não foi muito objetivo no que diz, no que gostaria de dizer o Banco Central. Então, talvez a revisão deste texto e a publicação de um novo documento, a ata, traga um esclarecimento, uma clareza um pouco maior. Já aconteceu isso no passado e tomara que o Banco Central consiga se comunicar melhor na terça-feira. Pois é, o comentarista de economia da CNN, Sérgio Vale, ele falou sobre a cautela do Banco Central com relação às expectativas de inflação. Para ele, essa expectativa deve atingir gradativamente a meta de 3%, dando aí espaço para o corte de juros. Aí o BC está sendo muito, de fato, cauteloso, cuidadoso, tem sido muito das palavras que ele tem usado no discurso, no comunicado, né? Cautela. Ele está trabalhando com muita intensidade para a expectativa de inflação convergir, de fato, para 3%. Ela está gradativamente se aproximando disso. E aí dá a impressão de que o BC vai agir quando essa expectativa ficar, de fato, muito próximo de 3%. Eu tenho a impressão que, dado o cenário de inflação que vem pela frente, câmbio está caindo, atividade... Se a gente tira o mercado de agropecuária, está ainda muito fraco. Acho que tem um cenário que essa expectativa de inflação, gradativamente, nas próximas semanas e meses, vai convergir para 3%. E aí abre espaço para o BC fazer a decisão. De fato, olhando friamente, se é em agosto ou setembro, não faria tanta diferença. Mas o BC está sendo cauteloso e a gente precisa acompanhar os sinais que ele tem dado, né? Ele está preocupado com essa expectativa de inflação, que está um pouco distante ainda da meta de 3%, e ele está falando, olha, eu só vou agir quando essa expectativa se aproximar. Dado que ela vai, né, se aproximar provavelmente aí nos próximos meses, aí sim eu acho que o BC vai poder agir. Fernando Nakagawa continua aqui no estúdio para falar hoje quais foram os destaques do mercado financeiro. Márcio, muita expectativa e cautela, porque todo mundo está esperando a terça-feira e essa ata do Copom com as explicações do Banco Central sobre os próximos passos. Aí, quando o mercado financeiro está assim, cauteloso ou com muita expectativa, ansiedade, as coisas terminam como terminaram hoje, meio perto do 0 a 0. O mercado aqui no Brasil terminou com a bolsa ali, olha, praticamente no 0 a 0, 0,04 de alta. Ainda abaixo dos 119 mil pontos, o dólar subiu um pouquinho, 0,12%, com esse tom do vamos esperar a terça-feira. Na próxima tela a gente tem alguns destaques. As ações da Petrobras caíram mais de 4% hoje, porque o investidor está ficando preocupado, ressabiado com as estratégias da empresa que indica que pode crescer em tamanho. A Petrobras tem conversado com o BNDES sobre o investimento na Braskem, na petroquímica Braskem, e pode aumentar sua posição acionária lá. E também está conversando com uma empresa de hidrogênio verde, a Unigel, e também pode ter uma posição acionária nesta companhia. O mercado financeiro não gostou. É verdade que o petróleo caiu hoje, Márcio, mas as petroleiras privadas sofreram bem menos. Isso mostra que o pessoal está castigando a Petrobras. E hoje, sexta-feira, na próxima tela, a gente tem o fechamento da semana. Foi positivo, Márcio, e na Bolsa subiu bem pouquinho, mas fechou no azul. 9ª semana consecutiva de alta da Bolsa de São Paulo, mesmo com essa confusão, se é que dá para usar esse termo, relacionada ao juro e o Banco Central. Mesmo com a ata gerando algum desconforto no mundo político, no setor privado e também até no mercado financeiro, a Bolsa subiu um pouquinho e o dólar caiu quase 1% na semana, Márcio. Obrigado, Fernando Nakagawa, que volta ainda nessa edição do CNN Prime Time.